Mateus, capítulo 6, versículos 25 ao 34. Vamos ler. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Elas não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma única hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo, nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como eles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é quem correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, portanto, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Vamos orar? Senhor Jesus, nos colocamos, ó Pai, em temor, Senhor, diante da Tua palavra, diante da Tua voz, pedindo, ó Pai, que o Senhor venha falar ao nosso coração, Senhor. A Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Então, que ela venha, ó Pai, nos iluminar, que o Senhor venha, ó Deus, falar conosco essa tarde, ó Pai. Que possamos sair daqui ouvindo a Sua voz, entendendo o que Tu queres para nós, e que possamos, ó Deus, tirar agora todas as distrações para poder ouvir o que Tu tens para nós, ó Pai. Assim que nós te oramos, pedimos em nome de Jesus. Amém. Gente, esse texto de Mateus é um texto belíssimo, né? É um texto que muitos de nós conhecemos. Ele compõe um discurso de Jesus muito conhecido, chamado Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha começa no capítulo anterior. E você já ouviu falar, bem-aventurado os pobres de espírito, bem-aventurados os que choram porque serão consolados, né? Então, Dr. Martin Lloyd-Jones, ele diz que o Sermão do Monte é a ética do novo reino. Tem muito a nos falar sobre a nossa vida com Deus, todos esses capítulos, né, do Sermão da Montanha. Agora, o capítulo 6 específico, ele é um capítulo que traz algo maravilhoso. Ele encerra com esse texto sobre a ansiedade, mas ele não começa assim. Ele começa falando sobre uma vida verdadeira com Deus. Ele diz, olha, você quer viver verdadeiramente para Deus? Então, primeiro, se você der algo a um pobre com a mão direita, que sua mão esquerda não saiba. Você quer ter uma vida verdadeira com Deus? Então, se você for orar, não precisa ficar orando na frente dos outros. Você se tranca no seu quarto e ora. Você quer jejuar? Também não precisa ficar com cara de quem está jejuando. Você se arruma e jejua na presença do Senhor. Na verdade, todo esse texto ele vai falando sobre uma vida verdadeira com Deus. É aí também que ele fala sobre a oração do Pai Nosso, versículos antes. E ele, antes de encerrar, falando sobre esse texto que nós lemos, ele diz que a gente não pode servir ao dinheiro e a Deus. Ou servimos a Deus ou servimos ao dinheiro, porque ninguém pode servir a dois senhores. E aí, quando a gente aprende a ter uma vida verdadeira com Deus, aprende a ter verdadeiros momentos de oração com Deus, e aprende a adorar e ter o Senhor como Deus das nossas vidas, então, por que vocês andam ansiosos? Não precisa andar ansioso por coisa alguma, não precisa andar ansioso com o que comer, o que vestir ou o que beber. Por quê? Porque o nosso Senhor, Ele veste os lírios do campo, o nosso Senhor, Ele alimenta as aves dos céus, e elas não plantam, elas não colhem, elas não tecem, elas não trabalham. Antes disso, a gente precisa buscar o reino de Deus e sua justiça, porque todas essas coisas nos serão acrescentadas. E por fim, depois de falar sobre isso, ele diz, olha, basta cada dia o seu próprio mal. Esse texto, gente, ele fala sobre o problema da ansiedade. O problema da ansiedade é a gente lidar com duas questões muito importantes na nossa vida. A primeira é a questão do ter. E a segunda é a questão do ter hoje. Os dois grandes problemas que nos causam ansiedade é o que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos, em que apartamento moraremos, que carro dirigiremos. Esse é o grande problema. E o que
piora tudo isso é a questão do tempo. Quando teremos isso? É interessante essa questão do tempo, que Jesus dá um conselho maravilhoso. Ele diz, olha, basta cada dia seu próprio mal. É interessante que eu tenho minha filhinha Bela, né? Ela tem 11 meses, está até lá em cima, linda toda, e ela quer ser médica, né? Ela disse, papai, eu quero ser médica. E eu fiz, calma, filha, você ainda é muito nova para isso. Mas eu já decidi, pai. Eu fiz, que bom, minha filha. Aí me fiquei feliz, né? Imagina se ela quisesse fazer direito, né? Então, é interessante porque eu fico com essas brincadeiras, minha esposa nem gosta disso, foi mau amor. E aí eu estava numa festa de formatura de medicina nesses dias, né? Era uma festa de um amigo meu, jovem aqui da igreja. E tem um momento assim que eu simplesmente viajo, eu saio de mim, começo a viajar, me preocupar. Você acha que eu estou bem, mas eu estou pensando aqui em 30 coisas, né? Minha esposa olhou, viu que eu estava com aquela cara angustiada, os formandos descendo as escadas e eu agoniado. Meu amor já sabia, fez, amor, o que é que houve? Eu fiz, amor, eu estou pensando aqui, e se Bela não conseguir fiéis? É sério, eu estava pensando isso, Porque eu fiquei pensando, rapaz, Bela vai querer fazer medicina. Cada dia mais a Universidade Federal está se acabando, né? Acaba as vagas, tudo. Vai que ela vai ter que fazer uma universidade particular. Eu não vou ter dinheiro, com certeza, isso eu já sei, eu não vou ter dinheiro. Ela vai precisar do fiéis, eu não vou conseguir, ela não vai conseguir o fiéis. Meu Deus, eu já estava com aquela angústia assim, né? Aí, à época, né, minha esposa fez, amor, ela só tem 4 meses, amor. Eu fiz, eu sei, amor, mas a gente tem que se preocupar agora com essas coisas. E ela disse, basta cada dia o seu próprio mal. O grande problema, gente, do tempo é porque a gente precisaria suportar os problemas de hoje. E a gente não tem como suportar hoje os problemas de daqui a 20 anos. As pessoas mais preocupadas e as pessoas mais enfadadas com as questões da vida, assim como eu sou e eu vivo muitas vezes, é porque a gente cansa de tanto se preocupar com problemas de amanhã, de ano que vem, de daqui a tantos anos. A questão é que Jesus disse, olha, não sirva a 2 senhores, não se preocupe com o ter, e também não se preocupe com os problemas de daqui a tantos anos, se preocupe com o hoje. Em tudo isso, o Senhor nos fala muito sobre cuidado, e sobre o cuidado que Ele tem por nós nas nossas preocupações. Eu sofro muito com isso, nessas questões de ansiedade, é meu grande pecado, é a ansiedade, mas Deus sempre fala comigo de forma maravilhosa. Teve um dia específico que eu era ainda de outra igreja, a igreja que eu aceitei Jesus, e eu lembro que eu cheguei muito angustiado lá, e quando lá cheguei, eu ia fazer um atendimento com o meu pastor da época, e eu lembro que eu sentei assim na primeira cadeira, me ajoelhei e comecei a orar ao Senhor. Na verdade, eu não orei, eu só chorei, mas normalmente essas são as melhores orações. E eu sei que no meio do meu choro, assim, eu disse, Deus, eu só queria um abraço, mas eu sei que o Senhor não pode me dar. Nisso passou um tempo, meu pastor chegou, meu antigo pastor chegou, a gente saiu e você sabe que eu só vou terminar essa história quando? No final da pregação, por quê? Porque eu trabalhasse a ansiedade, né? Começou agora o Senhor já trabalhando, entendeu? Mas essa questão do abraço é uma coisa muito interessante, né? Eu sou do sertão e no sertão a gente abraça. Não é essa coisa de falar de longe assim, não. A gente abraça, dá tapa nas costas, né? Então, eu vim de uma família que essa é uma linguagem muito forte, a linguagem do abraço, né? A gente se abraça quando se vê, mesmo tanto sujo, fedorento, suado, a gente se abraça. Isso é algo que fala muito comigo. E tem um escritor na Bíblia que o seu nome significa aquele que é abraçado por Deus. E eu queria falar sobre esse livro hoje. Que livro é esse, gente? Pessoal da escola bíblica aí? Abacuque. Então, hoje a gente vai estudar o livro de Abacuque. Então, abra aí o livro de Abacuque. Eu vou usar o texto de Mateus que eu li como paralelo, mas eu queria hoje que a gente estudasse esse livro. O livro daquele que é abraçado pelo Senhor. Esse é o tema da nossa mensagem. Abraçados pelo Senhor. Versículo 2 do capítulo 1. Até quando, Senhor? Até quando? Isso é tempo, né? Até quando, Senhor? Clamarei por socorro sem que tu ouças. Até quando gritarei a ti violência sem que tragas salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, há luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida.
Você vai ficar com o seu livro aberto, com o livro de Abacuque aberto, eu vou lhe explicar o contexto, né? Abacuque, gente, ele é um profeta muito diferente dos outros, dos profetas do Antigo Testamento, principalmente desses profetas que a gente chama profetas menores, né? Abacuque, o profeta, ele tem a função de trazer a palavra de Deus para o povo. Então, você sempre vai ver profetas dizendo assim: ai de ti, Israel, assim diz o Senhor, Israel. Eram profetas que traziam a mensagem de Deus para o povo. Abacuque não, Abacuque, ele questionou a Deus. O livro de Abacuque, na verdade, ele começa com duas indignações de Abacuque diante de Deus. Abacuque, ele se queixa diante de Deus por duas coisas. A primeira queixa de Abacuque é: até quando, Senhor, o meu povo vai viver no pecado? A gente vive ali no contexto de Judá. Israel já estava desfalecido, destruído, basicamente, enquanto nação. Sobrava ali o remanescente de Judá. E Israel vivia completamente no pecado. E Abacuque, ele diz a Deus: Deus, até quando Israel vai viver nesse pecado? Até quando o povo vai viver assim? E eu queria pegar essa pergunta do até quando, do tempo. É engraçado que nossas orações, gente, elas sempre começam pedindo algo, né? As nossas orações, elas começam adorando ao Senhor, lógico, mas o início das nossas petições, melhor dizendo, elas começam com um pedido. Elas dizem: Deus, eu quero casar. Né? Quem quer casar aqui? Levanta a mão. Quem está pedindo isso ao Senhor? Deixe de vergonha. De vergonha que eu sei. Né? Casal namorando faz o quê? Quer casar, Deus. Quer casar, essa é a primeira oração. O cara solteiro, quer namorar, Senhor. O cara casado. Quer ter filho, Senhor. Né? Vou fazer uma piada não aqui. Deus, eu quero um carro, que eu estou de ônibus. Deus, eu quero sair do aluguel. Eu quero casar com a Caixa Econômica Federal. Né? Eu quero comprar uma casa, eu quero, enfim. Essas são as nossas orações. A gente pede a coisa. O problema é que quando isso não acontece, a gente começa a orar dizendo o que a Deus? Deus, até quando eu vou ficar sem isso? Deus, quando isso vai acontecer? Deus, o Senhor está ouvindo a minha oração? Porque o primeiro dilema aqui é o dilema do tempo. É o problema do tempo, não é o problema do que você pede a Deus. É porque você não vê Deus fazer o que você está pedindo. E isso começa a nos gerar ansiedade, isso começa a nos gerar preocupação, a preocupação do tempo. A gente viu semana passada o texto, o pastor Daniel e Josimar pregaram, que existe tempo para todas as coisas. Né? O problema é que a gente não consegue se tranquilizar diante do tempo, diante das afirmações de Salomão, de que tem tempo de se afastar e tempo de se ajuntar. O fato, gente, é que Deus deu uma resposta para Abacuque. Deus deu uma resposta para Abacuque. Vamos ver a resposta de Abacuque? De Deus para Abacuque? É aquele momento que era melhor que ele não tivesse perguntado. Mas vê a resposta de Deus para Abacuque. Versículo 5. Olhem as nações, contemplem-nas, fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo que não creriam se lhes fosse contado. Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. Olha que legal a resposta de Deus. Abacuque fez: Deus, até quando a gente vai viver assim no pecado? Até quando, Senhor, a gente vai viver assim? O problema do tempo. Aí Deus responde: calma, Abacuque, eu estou levantando os babilônios, eles vão chegar e matar vocês. Aí eu vou resolver o problema do pecado. Eu não vou entrar ainda no mérito da resposta de Deus, porque eu vou entrar nesse mérito já, no segundo ponto. Mas a primeira coisa que eu quero falar aqui é porque Abacuque, no livro, escreve as suas queixas diante de Deus, escreve diante de Deus: cadê você? Cadê o Senhor, Deus? Cadê o Senhor? Até quando a gente vai viver assim? E Deus responde o quê? Eu estou aqui, é porque você não está vendo. Eu sei do problema do meu povo, eu estou levantando os babilônios aqui, eu vou resolver isso, é porque você não está vendo. Logicamente, ele não gostou da forma como Deus ia resolver, mas o mérito que eu quero entrar aqui é: Deus trabalha enquanto os justos dormem, diz o salmista.
O salmista diz que nós não vemos o que Deus faz, mas aqueles que descansam no Senhor, aqueles que dormem na presença do Senhor, enquanto eles dormem, Deus trabalha. Deus ouve as nossas orações, Deus faz o que você nem imagina, Deus trabalha enquanto você não faz, não está fazendo nada nesse aspecto. Porque Deus cuida de nós, o problema é que a gente não vê. Tem um texto que eu vou ser mais claro falando sobre isso, é um texto de Elias, né? A Bíblia fala de um profeta chamado Elias. Elias, ele viu grandes milagres do Senhor, grandes milagres do Senhor. Elias, ele foi sustentado por aves, por corvos, né? Eles traziam comida para Elias, imagina. Elias, ele foi morar na casa de uma viúva, né? E não faltou azeite, sabe? E Deus supriu todas as necessidades daquele povo, de Elias e da viúva e de seu filho. Tem outro momento que Elias envergonha 450 profetas de Baal, sabe? Deus faz um milagre tremendo, envergonha todos os profetas de Baal. Só que depois disso, surge uma pomba gira lá, uma rainha, que vai matar Elias. Elias fica agoniado, foge, cai numa depressão. Depressão profunda. Se você quiser ver esse texto, Elias pede para morrer. Eu estou mesmo vendo a cena. Deus, eu quero morrer. Deus fala, por quê, menino? Porque Deus é assim, né? Não está na Bíblia não, eu estou dizendo. Mas foi assim. Que foi, Elias? Deus, eu quero morrer. Por que tu quer morrer, Elias? Porque eu estou só nesse mundo. Tu está só, Elias? Estou só, Deus. Só tem um crente nesse mundo, eu. Olha, aí Deus faz, por isso que eu quero morrer. Tá, Elias, sai da caverna que eu vou falar contigo, Elias. Diz que Elias sai da caverna, aí passa uma tempestade, um terremoto. Passar um terremoto é difícil, né? Mas enfim. Deus não estava no terremoto. Passou uma bola de fogo assim, pulando no sol e na lua, nas árvores. Deus não estava na bola de fogo. Passa um vento, gente, assim, derrubando tudo. Deus não estava no vento. Elias deve dizer, pai, cadê Deus, né? Do nada, Deus estava no sopro, na brisa. Sabe o que é que isso significa, gente? A Deus diz assim para Elias, Elias, se levanta porque ainda tem 7.000 que não se dobraram a Baal. Sabe o que é que Deus diz? Deus diz assim, olha, tem 7.001 crente ainda, Elias. Tu está aí se vendo sozinho, mas tem muita gente ainda que não se dobrou. Sabe o que é que Deus quis ensinar a Elias aqui, gente? Deus quis ensinar a Elias que ele faz milagre através de animais, ele faz milagres de multiplicação de azeite, ele é o Deus que faz milagres através de tempestades, através de terremotos, através de coisas sobrenaturais. Mas Deus também é o Deus que age na brisa. Deus também é o Deus que trabalha enquanto você nem percebe que Ele está trabalhando. Deus é o Deus que enxerga o que a gente não enxerga. E que, por enxergar o que não enxergamos, a gente não pode confiar no que vemos, a gente tem que confiar no Senhor. Porque Ele é o Deus que vê todas as coisas. O que Deus diz a Elias é, Elias, sai da caverna, porque você não enxerga o que eu estou enxergando. Você não vê o que eu estou vendo. Você não sabe o que eu sei. Você não pode confiar em você. Você tem que confiar em mim. E é por isso que o salmista diz que Deus trabalha enquanto os justos dormem. Deus trabalha quando a gente dorme. Deus trabalha em todos os momentos. A gente só precisa confiar nele. Sabe, o maior dilema do ansioso é que ele não consegue dormir. Eu sou assim, né? Quando diz assim, vamos dormir, aí minha mente parece que diz assim, é terceiro turno. Quando eu deito na cama, minha mente começou a trabalhar o dia de amanhã já. Sem falar de um demônio que me persegue, chamado smartphone, celular, que ele fica gritando, chegou e-mail, chegou e-mail. Ou o outro demônio chamado WhatsApp, né? Chegou um WhatsApp, Tiago, vê, você precisa ver. E aí no meu coração vai, meu Deus, é mais um problema, eu tenho que resolver, porque se eu dormir não vai resolver e o mundo vai se acabar. E aí quando Deus diz assim, dorme, porque eu sou o Deus que não durmo, eu sou o Deus que faço em todos os momentos, mesmo que você não veja.
A gente só precisa parar de se preocupar com o tempo das coisas e entender que o Senhor trabalha enquanto os justos dormem. O primeiro grande queixa de Abacuque era a questão do tempo. E Deus mostrou a Abacuque: não se preocupe com o tempo, porque eu estou trabalhando mesmo sem você saber. Segundo dilema de Abacuque, o grande dilema do ansioso, como eu disse para você, é o tempo e o ter. Essa foi a queixa de Abacuque sobre o tempo. Vamos para a segunda queixa de Abacuque. Abre aí comigo o versículo 15. Do capítulo 1 ainda. Versículo 15. Todo mundo abriu? O inimigo puxa todos com anzóis, os babilônios, né? Apanha-os em sua rede e nela os arrasta. Então alegra-se e exulta. E por essa razão ele oferece sacrifício à sua rede e queima incenso em sua honra, pois graças à sua rede vive em grande conforto e desfruta iguarias. Mas continuará ele esvaziando a sua rede e destruindo sem misericórdia as nações? Sabe qual é o dilema de Abacuque aqui? É o seguinte, vou lhe explicar. Primeira queixa: Deus, até quando Israel vai viver no pecado? Resposta de Deus: calma que os babilônios vão vir matar vocês, fique tranquilinho. Abacuque tem a segunda queixa: Deus, quer dizer que os ímpios vão prosperar diante dos nossos bens? Os ímpios vão chegar com sua rede e arrastar tudo que tem e vão fazer isso pensando em sua própria glória? O dilema de Abacuque aqui, gente, é simples. É por que os ímpios prosperam? Porque esse povo ímpio vai prosperar diante de nós, que somos o teu povo. Tá bom, Deus, a gente está em pecado, mas o Senhor vai colocar uma nação que nem te conhece para prosperar no nosso lugar? Sabe aquela coisa, gente, de que tem dois carros dirigindo na rua, eles se batem. De um lado tem um pai de família crente, do outro lado tem um bebo desviado. Quem é que sai sem nenhum arranhão? O bebo. Não é assim? É assim? Rapaz, isso foi provado cientificamente, gente. Sabe aquela coisa, a gente fica com raiva. Eu não estou falando de você invejar o carro de pastor Sérgio, porque você não é doido. Não, esse cabo é santo, esse cabo é pastor Sérgio, né? Tal. Agora, quando você vê um ímpio tendo mais do que você, aí você tem uma inveja santa. Gospel é melhor do que santo. Você tem inveja gospel. Qual é a inveja gospel? Eu faço a obra do Senhor, eu estou no ministério, Deus. Eu estou aqui, dou o dízimo, e esse ímpio tem mais do que eu. Né? Essa era a inveja de Abacuque, e essa é a inveja de um salmista chamado Asaf. Vamos ver a história de Asaf? Abra aí a sua Bíblia no Salmo 73. Salmo 73, para a gente ver aqui a história de Asaf, que é igual à história de Abacuque. Diz assim, Salmo 73, certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei. Olha só, olha para mim, calma. A gente está diante de um salmista que diz que Deus é bom, mas ele é ruim. E que por ser ruim, ele quase se desviou. Vamos ver agora por que o salmista Asaf quase se desviou, quase caiu. Versículo 3. Porque eu quase escorreguei? Pois tive o quê? Inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento, têm um corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças, como os outros homens. Por isso o orgulho lhes serve de colar e eles se vestem de violência. Gente, o que Asaf está dizendo aqui é, rapaz, por que eu sirvo a Deus e não tenho o que esses ímpios têm? Porque o primeiro questionamento de Abacuque era o tempo, o segundo é o ter. São os dois fatores de ansiedade na nossa vida. E uma coisa é questionar o que temos diante de alguém que serve, que tem a mesma fé que nós. Outra coisa é a indignação de saber que nós não temos o que um ímpio tem. Eu vou lhe contar uma história. Eu fiz direito, né? Na Universidade Federal e todo mundo tem a obrigação lá de fazer concurso público. Todo estudante de direito parece que é obrigado a fazer concurso público, né? Mas eu queria fazer concurso público porque
eu namorava, né? Minha esposa, hoje esposa, mas a gente namorou 7 anos para casar. Então, imagina o dilema de namorar 7 anos num namoro de crente. Né? Sim, é o que você entendeu mesmo. Agora você entendeu. Essa é a grande dificuldade. Né? Então, você fica naquela agonia. Deus, eu quero casar, eu quero casar, eu quero casar. E, na época, concurso público era a forma mais rápida de poder casar. Né? Então, eu passo no concurso público, ganho R$2.000, fico rico e caso. Né? Então, na minha cabeça, era isso que ia acontecer. Então, eu lembro que eu estudei muito para concurso público, e fiz muito, gente. E eu sempre digo isso, não para a minha glória, mas para a glória de Deus, que eu nunca passei em nenhum, né? Nunca passei em nenhum concurso público. Glórias a Deus por isso, não estou dizendo isso para me vangloriar. Mas isso me magoava muito, porque eu lembro que teve um concurso específico, que eu lembro que era perfeito, gente. Era perfeito. Ia ganhar R$3.000, imagina. Ia sair rasgando dinheiro. Ia ser aqui em João Pessoa, eu ia conseguir continuar na mesma faculdade, não ia precisar mudar de cidade e de igreja, enfim. E eu lembro que eu estudei muito para esse concurso. Gente, eu jejuei. Rapaz, eu jejuava assim quase toda manhã. Ficava em casa estudando e jejuando. Estudava em jejum, sabe? De noite orava, fazia vigília de oração. Deus, eu quero passar nesse concurso. Eu e minha esposa, a gente fazia devocional, amor, vou passar. E estudando. Beleza. Tinha um cara na minha universidade, porque tem gente pecador. Mas tem gente que ele consegue cometer todos os pecados da Bíblia em uma só pessoa. É como se ele fosse assim, o extrato do pecado. É o cão, né? Então, tinha um cara lá na universidade que, rapaz, ele virou 2 carros durante a universidade. Mas viravam... Sofreu alguma coisa? Arranhou a unha? Quebrou a unha? Mas, se fosse eu... Mas aí, eu lembro que ele virava um carro, o pai dava outro no outro dia, e eu no Mangabeira, Pedro II, né? No 301, entrando com alfazema, saindo com 20 perfumes. Minha vida de estudante universitário. Então, eu lembro que eu fui fazer a prova. Gente, eu fui consagrado, eu fui orado, eu fui jejuado, eu fui ler a Bíblia, sabe? Eu fui estudado. Né? Fui fazer a prova, chega esse cara de ressaca, bebeu a noite toda. Falei rapidamente com ele, disse, Satanás, já era. Quem passou? Quem? Diga, Deus. Fala para mim, Jesus. Fala quem passou, Jesus. Ele bebo foi melhor que eu. Até hoje eu guardo uma mágoa no meu coração sobre isso. Rapaz. É interessante porque Asaf, ele estava nesse questionamento e ele diz o que foi a sua redenção. Vamos ver a redenção de Asaf? Depois eu digo a minha, tá? No versículo 16 do Salmo 73, Asaf diz assim, quando eu tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Olha só, gente, como é difícil. Ele sabe que Deus é bom, ele sabe que nele há pecado, e ele quase se desviou invejando os ímpios, e quando ele tentou entender tudo isso, ele viu que era muito difícil. Aí no versículo 17 ele diz, até que eu entrei no santuário de Deus, então compreendi o destino dos ímpios. Eu lembro desse dia, gente, Asaf entrou por aquela porta, sabe? Entra Asaf, o pessoal da integração abraça ele já congela uma lágrima aqui. Entra no louvor, uma coisa linda o louvor, sabe? O povo de mão levantada, sabe? Ele pega, levanta a mão também. Aí ele começa a louvar o Senhor, sabe? Começa a louvar o Senhor, os problemas do nada começam a serem deixados para lá, a presença de Deus começa a invadir seu coração. E aí quando ele começa a sentir a presença de Deus, quando ele começa a entender e a receber a paz que excede todo entendimento, ele ouve no seu coração Deus dizer, essa é a maior bênção que eu posso lhe dar. Quando Asaf entra no templo do Senhor, ele entende qual é o destino daqueles que têm o Senhor e qual é o destino dos ímpios. Os ímpios podem ter bens, podem ter saúde, pode ter o que for, mas eles não têm o principal, eles não têm o Senhor. Os ímpios que deveriam
invejar aqueles que têm o Senhor, porque aqueles que têm o Senhor não precisam de nada do que eles têm para ser feliz. A gente só precisa de Deus. Eu fui ainda, depois que saiu o resultado que eu não passei, eu fui na casa do meu amor. A gente namorou um pouquinho, mas namorou triste, né? Só foi uns 3 beijinhos só. Deu uma hora assim, estava tarde, eu fui para casa e aí perdi o ônibus, né? Não basta ser pobre, tem que perder o ônibus, né? Então, eu morava num lugar muito... morava num bairro aqui nos Bancários, mas eu morava bem para dentro dos Bancários, que só tem um ônibus. Até hoje ainda é assim, né? Crente que é crente mora ali, né? E aí eu perdi o ônibus que ia direto para lá, porque esse que vai direto para lá só demora 1 hora para chegar, entendeu? Eu tive que pegar o outro, que era o último, que arrodeava a cidade todinha. Aí eu lembro que eu fui, e assim, Deus me deu um sono ali. Eu acho que eu estava tão enfadado de toda essa angústia desse concurso. Deus me deu um sono que eu dormi nesse ônibus. Eu dormi que babei, que é o melhor sono que tem. Eu sei que eu acordei, era meia-noite, lá no terminal de integração, lá no centro da cidade. Aí eu parei, mas gente, eu acordei com a paz. E acordei assim, parece que naquele sono Deus lavou todo o meu cansaço, toda a minha tristeza, e era inexplicável. Eu simplesmente acordei lá, o povo começou a entrar no ônibus, algumas pessoas começaram a entrar no ônibus. Não sei quando começou a andar assim, eu comecei a louvar no meu coração, né? Eu vou cantar aqui para vocês, tá? Perdão. Comecei a cantar um hino, diz assim: meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir, e mesmo quando tudo não vai bem. Aí eu comecei a cantar mesmo, de boa. Eu continuo olhando para ti. Me ajude, gente. Eu sei que tu tens o melhor. E o povo começou a olhar para mim. E eu, há um segredo no teu coração. Ó, dai-me forças para contigo. Aleluia! Contando a promessa. Aí eu comecei a louvar mesmo. Em oração, firme, ó Deus, está meu corpo. Tá não, Senhor, está acabado, mas eu estou aqui, firme nas promessas do... Aí o cobrador era crente, começou a cantar comigo. Continuo olhando para ti, aleluia, assim eu sei que posso prosseguir. Vai, motorista, eu gritei. E mesmo quando eu chorar, e eu estava chorando agorinha, as minhas lágrimas serão... Recebe, Senhor, minhas lágrimas, regar a minha fé, que estava abalada. Solar meu coração que estava destruído. E Jesus que choram aos pés da cruz recebeu o maior presente. Em nome de Jesus alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. É por isso que Asaf é feliz, é por isso que eu sou feliz. Porque só Deus dá paz no nosso coração, dá misericórdia, graça e luz, e nos permite chorar em seus braços, porque uma coisa é chorar só, outra coisa é chorar diante do Senhor. Por isso que você e eu podemos dizer, a gente pode não ter nada, mas a gente é feliz. A terceiro ponto, a primeira questão era a questão do tempo, a segunda questão era a questão do ter. E é engraçado porque Abacuque, gente, não recebeu resposta de Deus. A primeira questão, Deus respondeu a Abacuque, a segunda não. E Abacuque fez a melhor coisa que a gente pode fazer nos momentos de angústia. Lá no capítulo 2, versículo 1, ele diz assim, capítulo 2, versículo 1, ele diz: ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Sabe o que Abacuque fez aqui, gente? Deixa eu lhe explicar isso, né? As cidades elas eram muradas e elas tinham algumas torres de vigia. Então era normal que alguns soldados, alguns sentinelas, eles ficassem na torre de vigia olhando para ver se algum exército inimigo se aproximaria. Isso era muito chamado como metáfora, usado como metáfora para ter um momento de oração. Eu vou para a minha torre de vigia, sabe? Eu vou montar guarda. Mas isso é uma guarda em oração, ele está dizendo aqui, sabe? O que Abacuque vai fazer, gente? Abacuque vai orar.
É interessante que lá em Mateus 6, o texto que a gente leu no começo, o coração do texto é a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Esse é o cerne da questão. O cerne da questão é que Abacuque não recebeu respostas, então ele foi fazer a melhor coisa que ele pode fazer, ele foi orar, gente. Mas eu não queria trazer aqui só como uma questão da oração, eu queria trazer aqui como uma questão de um relacionamento com Deus. Mateus 6, ele não fala só sobre oração, ele também fala sobre jejum. O que eu quero lhe falar é sobre um relacionamento com Deus que está muito além do que simplesmente conhecer a Deus. Deixa eu tentar falar sobre isso com muito cuidado para que você me entenda. A Bíblia diz em João 14,6 que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não é verdade? Às vezes a gente foca muito na questão da verdade e o cristianismo, a ciência, foi por muito tempo transformada em uma ciência, uma pura teologia. Algumas pessoas estudam Jesus sem em nenhum momento serem transformadas por Jesus. Eu conheço muitos doutores no Jesus histórico que são ateus. Eu conheço muitas pessoas, amigos meus do seminário, que se desviaram do seminário de teologia. E o grande erro deles foi porque eles começaram a estudar Jesus e eles começaram a entender alguma coisa sobre Jesus e eles começaram a achar que eram melhores do que os outros ou que entendiam mais de Deus do que os outros. E eles começaram a idolatrar a razão, a idolatrar o conhecer, idolatrar o entender. Isso tudo é muito importante. Eu não quero que você polarize meu discurso como se eu estivesse desvalorizando um e valorizando o outro. Eu só quero que a gente ache o meio termo de entender o seguinte: Jesus é uma verdade que eu posso conhecer, mas a melhor tradução do João 14,6 não é Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É Jesus é o verdadeiro caminho de vida. O foco aqui é a palavra caminho. Jesus é um caminho verdadeiro de vida, porque Jesus não é somente um objeto de estudo. Jesus é um caminho ao qual eu vou percorrer para poder me relacionar com Ele e verdadeiramente conhecê-lo. E o que eu quero que você entenda é que você pode encarar o cristianismo somente como uma ciência, que você vai ler a Bíblia e você vai entender e vai sair daqui dizendo-se cristão porque você entende a pessoa de Jesus. Eu quero lhe dizer que cristianismo não é entender a pessoa de Jesus. Não é vir ao culto porque você é obrigado a vir porque você é de Jesus. Cristianismo é relacionar-se com Deus. Cristianismo é ser amigo de Deus. Cristianismo é andar lado a lado com Jesus. Cristianismo é você andar pelo caminho que é Jesus. Jesus ele não é somente uma verdade filosófica para você entender. Jesus é uma pessoa com quem você tem que se relacionar. Não diga-se cristão se você simplesmente entende Jesus. Diga-se cristão se você se relaciona com Jesus. E o relacionamento com Jesus, ele acontece no nosso quarto escuro. O relacionamento com Jesus acontece quando a gente se coloca na torre de vigia. É o momento que a gente jejua, é o momento que a gente ora, é o momento que a gente diz: Jesus, eu estou perdido. A minha razão diz que o Senhor está comigo, mas eu não lhe sinto perto de mim. Por que isso acontece, gente? Isso acontece porque a gente conhece Jesus, a gente entende Jesus, a gente se diz evangélico ou cristão, mas a gente não se relaciona com Deus. O grande segredo da pessoalidade de Deus, da pessoalidade do Pai, da pessoalidade do Filho e da pessoalidade do Espírito Santo é que eu não me relaciono com um livro de teologia, eu não me relaciono com um objeto de estudo, eu me relaciono com uma pessoa que chora, uma pessoa que se preocupa comigo, uma pessoa que ouve as minhas orações. Nós temos um Deus que não quer simplesmente dizer o que você tem que fazer ou não. Isso é banalização de Deus e da fé. Eu sirvo a um Deus que não me obriga a vir ao culto. Eu sirvo a um Deus que eu quero estar em sua presença e eu quero honrá-lo através de um culto. John Piper, ele diz que oração é saudade de Deus. Jejum é saudade de Deus. Eu tenho saudade de Deus. Eu tenho saudade de me relacionar com Ele. Eu tenho saudade de conversar com Ele. Eu tenho saudade de me abrir com Ele. Se você não tem isso, você não se relaciona com Deus. Você não tem saudade de Deus. Deus é somente aquele que pode lhe dar uma coisa ou outra. Deus é somente um livro de teologia. Ou Deus é um juiz que diz para você fazer isso ou não fazer. Se você faz isso, isso não é cristianismo. Cristianismo é relacionar-se com o Pai. Cristianismo é dizer: Pai que estás nos céus, meu Pai, nosso Pai. Deus se coloca na oração de Mateus 6 como um Pai, porque diante de um juiz eu teria ansiedades, a ansiedade de fazer o certo ou o errado. Diante de uma ciência pura eu teria
preocupações. Eu diria, será que eu estou certo ou eu estou errado? Eu estou seguindo a filosofia certa ou errada? Mas diante de um pai, gente, eu me ajoelho no meu quarto escuro e digo, Deus, eu não sei o que fazer, eu não tenho para onde ir, eu não entendo o que Tu estás fazendo com minha vida, mas eu sei que Tu estás comigo. Porque Tu és um pai. O cristianismo, gente, é um relacionamento com Jesus Cristo. Eu não quero polarizar a razão e a emoção, eu não quero polarizar o estudo e a adoração, nada disso. Eu só quero que você entenda que você pode conhecer muito de Deus, você pode estudar muito a Bíblia, mas se você não sentir Jesus como um amigo, se você não buscar momentos com Deus, você não vive um cristianismo puro e simples. Você vive muitas vezes, sabe, a idolatria do certo e do errado, a idolatria da lei. Você não entendeu a graça. A graça é o favor imerecido de Deus, gente, sobre a qual eu me banho, sobre a qual eu me regozijo, sobre a qual eu me alegro. Eu me alegro em ter um amigo, em ter um pai que cuida de mim. Eu não me preocupo com as coisas dessa vida porque eu tenho alguém, não é algo, não é um livro, é alguém, é uma pessoa que se preocupa comigo. É relacionar-se com alguém, é relacionar-se com Cristo Jesus. É saber que você tem um pai, um irmão, um amigo, aquele que anda do nosso lado, aquele que diz, olha, não temas, não te assombres, eu sou o teu Deus. Eu te sustento com minha destra fiel. Olha, aqueles que esperam em mim renovarão as suas forças. Olha, no mundo tereis aflições. Eu tive também, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo e eu estou com você, então eu posso vencer o mundo com você. Cristianismo, gente, é relacionar-se com Jesus, é andar nesse verdadeiro caminho de vida ao lado de Jesus. É interessante porque a nossa fé não se baseia em um objeto, em um livro. Nossa fé em um livro qualquer. Nossa fé se baseia em Jesus. E você conhece Jesus, logicamente, através do grande livro das Escrituras. Mas a gente precisa se relacionar com Ele, sabe? Foi isso que Abacuque fez. Abacuque, ele disse, olha, eu não tenho respostas, mas eu vou aqui me trancar no meu quarto escuro, eu vou aqui fazer a minha posição de sentinela, até que Deus fale comigo. E Deus falou. Deus falou no versículo que talvez você nunca tenha lido o livro de Abacuque, mas com certeza você já ouviu esse versículo. Deus respondeu lá no capítulo 2, versículo 4. Vamos ler junto? Olha o que é que Deus diz, escreva, Abacuque. O ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons. No final, Deus vai dizer que os babilônios também serão destruídos. Mas você, Abacuque, o que é que ele diz? O justo viverá pela fé. Coração do texto de Abacuque. Deus, quando? Abacuque diz, Deus, porque os ímpios prosperam? Deus, eu não estou entendendo. Deus, o Senhor não me dá resposta. Eu estou na torre de vigia, me dá uma resposta. Aí Deus diz a Abacuque, Abacuque, os justos vivem pela fé. Paulo usa esse versículo depois e diz assim, olha, a gente não vive de vista pelo que vê, a gente vive de fé. O escritor de Hebreus, ele diz que fé é acreditar naquilo que não vemos. Que não vemos. Eu só quero lhe dizer uma coisa. Deus não tem obrigação de nos dar nada. Deus não tem obrigação de nos responder nada. Na verdade, eu vou lhe dizer uma coisa. Muitas vezes na vida, não entenderemos, não teremos, não saberemos, não receberemos. E a resposta de Deus para tudo isso é: o justo vive pela fé. E nem sempre veremos, mas sempre creremos. Porque isso é fé. Eu não vejo, mas Deus vê. Eu não sei, mas Deus sabe. Eu não tenho, mas Deus sabe a hora de ter e se eu preciso ter. E é com essa resposta que Abacuque termina o seu livro, com uma oração a Deus, dizendo, lá no capítulo 3, versículo 17. A gente cantou isso no início do louvor. Abacuque 3,17. O que é que ele diz? Mesmo não florescendo a figueira, mesmo que não haja uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas,
não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo, faz-me andar em lugares altos. Abacuque encerra o livro dizendo, sabe o quê? Os babilônios vão chegar, a gente vai ser com certeza destruídos, mas mesmo que eu não tenha alimento, mesmo que eu não tenha o que vestir, mesmo que eu não tenha o que beber, mesmo que não haja animais no campo, mesmo que eu não tenha nada, mesmo que eu não tenha um carro, mesmo que eu não tenha uma casa, mesmo que eu perca tudo, ainda assim eu me alegrarei no Senhor, porque eu posso não ver nada, mas isso é fé. Existe um animal chamado cervo, algumas traduções traduzem como corça, que era um animal que anda em cima de montanhas, e eles têm uma grande habilidade de andar em cima de montanhas, sobre muitos buracos, mas não cair, não despencar. E Abacuque diz, nós somos como esses animais. Deus nos faz andar em lugares altos, mesmo que muitas vezes lugares tortuosos, caminhos difíceis, mas a gente não cai, porque Deus está conosco. Naquela tarde, eu fui orar com o meu pastor e no meio da oração a gente estava orando por uma outra irmã, e aí uma das irmãs da igreja simplesmente parou a oração, veio em minha direção e me abraçou. E ela diz, eis que eu te abraço como um pai. Aquilo foi muito fantástico para mim. Razão nenhuma explica isso. Razão nenhuma explica isso. Mas eu sei de uma coisa. Eu posso não ver, eu posso não entender, eu posso me sentir completamente perdido, mas uma coisa eu sei, o Senhor está lá comigo. Os justos vivem pela fé, e que você possa sair daqui entendendo que o nosso Deus é o Deus que nos abraça, mesmo nos momentos de escuridão. Deus nos abençoe.